Boa tarde, pessoal. Aliás, boa noite, pessoal. Hoje estamos iniciando a nossa última live do nosso primeiro ciclo que eu faço com o professor Zilli. O Zilli já está entrando aqui. E hoje... Olá, Zilli, como vai? E aí, Flávio, boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. Boa noite, boa semana. Para todos nós. Eu vou aproveitar aqui, vou colocar o meu fone. E hoje temos um tema também marcante, né, Zilli? Com certeza, muito marcante, né? Dia 16 de maio, nós tivemos o fim do levante do gueto de Varsóvia, né? Uma Exato, data emblemática, né? exato. Porque você bem sabe, né, que o levante do gueto de Varsóvia foi um movimento de resistência épico, né? É um movimento de resistência e dos sobreviventes, né, dos judeus que restaram da Dos aqui restados. deportação do gueto de Varsóvia, né? E Sim, foi um movimento de resistência, não uma luta pela vida, mas sim uma luta de como morrer. Morrer lutando, morrer lutando pelo povo, morrendo, lutando pela dignidade e pelos valores. Eu acho que isso é o mais representativo do levante do gueto de Varsóvia. perfeito. E só para complementar essa introdução histórica, é bom a gente recordar que a maioria dos combatentes, né, foram voluntários. Quem pôde fugir do gueto, pôde fugir. Muitos quiseram ficar para lutar exatamente pelo que você falou. Vamos mostrar como morrer, né? Muitos combateram com, inclusive, cápsulas de veneno no bolso até o último momento, e sob a liderança do jovem Anelevich, Mordechai Anelevich, e que daí também saiu a criação oficial do Exército de Israel, né? Exatamente. Eu acho que é também importante lembrar que o gueto de Varsóvia foi criado logo após a invasão, em 1939, né, da Polônia pela Alemanha, e o gueto de Varsóvia chegou a contar com 380 mil judeus. Na época do Levante, tínhamos em torno de 70 mil judeus, porque a grande maioria já tinha sido deportada a partir de julho de 1942. O primeiro evento, digamos assim, de resistência ocorre em janeiro de 1943, o que pega as tropas alemãs de surpresa, e a partir de então o levante se inicia no dia 18 de abril, como mencionei, e se estende até o dia 16 de maio. Perfeito. Foi uma resistência heróica, com poucos, né, combatentes comparados com o exército alemão, em termos de quantidade de força bélica, mas de início o Levante consegue ter algum tipo de resistência mais eficaz, até que sucumbe quando o exército alemão começa a incendiar os vários edifícios, né, provocando inclusive o suicídio de vários judeus, até que o levante se encerra no dia 16 de abril com a explosão simbólica da sinagoga de Varsóvia. Perfeito. Zili, inclusive, é bom a gente aqui fazer uma diferenciação também, porque em 44 para 45 nós teremos o Levante de Varsóvia, em que os poloneses se levantaram. Não é deste que nós estamos falando. Nós estamos falando do Levante do Gueto, como você disse, de 18 para 19 de abril é iniciado, e que teve, vamos aqui falar da dinâmica do gueto, etc., e dos guetos, mas foram os judeus efetivamente isolados, segregados, que se levantam com a ajuda, às vezes, de poloneses, também no envio de armas, mas também com muitos poloneses antissemitas, né? Lembrando que também a comunidade judaica da Polônia, de Varsóvia, era a maior da Europa, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É importante, acho que, pontuar, eu acho que a gente pode até explorar isso, que os guetos, na verdade, não constituíam uma solução definitiva para a questão judaica sob o regime nazista. Na verdade,
os guetos foram estabelecidos numa condição de provisoriedade dentro de um programa maior de purificação racial que fazia parte do DNA do sistema nazista, e é inclusive interessante também pontuar que houve uma discussão sobre o estabelecimento dos guetos, e houve inclusive uma certa divisão na liderança do regime nazista sobre a melhor forma de se implementar. De início havia uma resistência, porque se entendia que a criação dos guetos poderia dificultar um controle, inclusive estabelecimento de segurança, mas ao final acabou imperando justamente a ideia contrária, porque a noção do regime nazista era de excluir os judeus não só da sociedade, mas também excluí-los da economia da sociedade alemã. E, com o tempo, se estabelecem os guetos mais como um instrumento provisório para que, posteriormente, fosse adotada a solução definitiva sobre a questão judaica. De início, se entendia que os guetos constituiriam um rito de passagem para uma deportação, inclusive se até aventa a hipótese deles serem deportados para a ilha de Madagascar, mas, na verdade, essa ideia depois é abandonada e se implementa a solução final. Isso se verifica claramente na dinâmica do gueto de Varsóvia, porque a partir de julho de 1942 são feitas as deportações em massa dos judeus que estão no gueto de Varsóvia, e eles são encaminhados para o campo de concentração de Treblinka para jamais retornarem. Os judeus que permanecem durante esse período em que são verificadas essas deportações não tinham ainda uma noção muito clara do que ocorria com essas deportações, até mesmo porque o gueto era completamente fechado, não só do ponto de vista físico, não se permitia a qualquer saída de judeus, mas os judeus também não tinham comunicação com o plano externo. E quando vêm as primeiras notícias de que, de fato, essas deportações eram deportações para a morte dos judeus, sobretudo nas câmaras de gás, aí esses que restam tentam, de alguma forma, se organizar e promover, então, os primeiros movimentos de resistência eficaz e eficiente dentro do gueto de Varsóvia. Zili, bem observado. É muito importante a gente também lembrar que esta construção da ideia da segregação, que o professor Gregory Stanton, da Genocide Watch, coloca como uma das fases do genocídio. Ele divide o genocídio em 10 fases. Uma delas é a segregação. Agora, a ideia do gueto, Zili, inclusive a ideia da estrela amarela, não foram inventadas pelos nazistas. Eles aperfeiçoaram esse sistema de morte. Elas datam lá do século XVI. E até antes, quando alguns papas determinaram o uso da estrela amarela pelos judeus nas suas roupas, né? E aí eu vou deixar o gancho para você. Nós sabemos que os primeiros guetos surgem em Veneza, não é? Exatamente. Na verdade, tem até uma discussão muito interessante sobre a etimologia da expressão gueto. E não há muita conclusão clara a esse respeito. Mas, do ponto de vista histórico, a origem do gueto como tal remonta à cidade de Veneza. E aí acho que é até interessante lembrar a todos que nos ouvem que os judeus sempre sofreram uma segregação no continente europeu, foram expulsos da Inglaterra, foram expulsos da França, foram expulsos da Espanha quando há a unificação dos reinos de Castelo e Aragão, e os judeus então acabam migrando para o leste e são recebidos pela Polônia à época, até mesmo porque a Polônia pretendia se estruturar e se reestruturar do ponto de vista econômico, embora houvesse uma oposição da igreja. E eu acho que isso justifica em muito o porquê, à época da invasão nazista na Polônia, nós tínhamos 1/3 da população em Varsóvia, era uma população de judeus. Então, esses judeus acabam migrando pelo continente europeu, então uma massa se desloca para o leste e uma outra parcela vai ocupar o norte da Itália, e aí no norte da Itália nós temos a cidade de Veneza, que à época constituía um grande entreposto comercial. Tinha uma posição
geográfica muito importante na rota comercial do Oriente para a Europa. E os judeus se estabelecem e formam uma grande comunidade, até que em 1516 é fixada uma lei que determina que os judeus devessem ocupar a ilha de Canarédio. E essa ilha de Canarédio era conhecida como o Gueto Novo, ou seja, o novo gueto. E, portanto, os judeus passam a ser associados a esse gueto, e aí vem a construção da palavra, da expressão gueto judeu. Este gueto judeu em Veneza, ele, óbvio, constituía um espaço de restrição e de segregação. No entanto, a segregação não era totalmente absoluta, porque se permitia que durante a manhã os judeus saíssem do gueto e os cristãos também pudessem ingressar nesse gueto. À noite, no entanto, os portões eram fechados e os judeus não eram permitidos de saírem, a não ser o ingresso, a saída de algum médico. Então, nós temos aí, talvez, a raiz dessa ideia e da associação e da criação da ideia do gueto judeu. Esse local criado assume a formação ou a formatação de uma ideia em 1555, com a bula Cum Nimis Absurdum, que foi uma bula editada pelo Papa Paulo IV. O Papa Paulo IV, ele, ao editar essa bula, ele estabelece também na cidade de Roma um espaço, que era um espaço degradado, sem dúvida nenhuma, e que seria ocupado pelos judeus. Era um espaço absolutamente degradado do ponto de vista urbano e também sujeito às inundações. Esse gueto romano, ele vai permanecer por vários séculos e somente ele é liberado em 1870 com a unificação da Itália. E finalmente se encerra esse gueto em Roma. Então nós temos essa ideia, digamos assim, medieval de criação do gueto, mas, e aí acho que ficaria a pergunta, esses guetos medievais, sobretudo de Veneza, ou até mesmo o de Roma, eles são análogos aos guetos criados pelos nazistas? Eu acho que essa é uma grande e interessante pergunta a responder. Uhum. Aqui, Zili, ainda voltando um pouquinho nessa sua detalhada descrição, salvo engano meu, quem permite a entrada dos judeus no que é hoje a Polônia, se não me falha, é Casimiro. Precisamos confirmar isso, mas eu acho que é Casimiro que permite. E eu ia chegar exatamente em Roma, e você já colocou bem o ponto. Aliás, Roma, Praga, cidades que tiveram seus guetos judeus, mas embora, vamos falar um pouco das diferenças com os guetos nazistas, mas havia um sentimento claro que existe até hoje, o antissemitismo. Uhum. Ainda no que tange a Veneza, muito interessante a abordagem que você fez, porque você coloca o status de um entreposto comercial muito importante, competindo com Gênova, por exemplo. Uhum. E esta questão da importância comercial, mais o contexto histórico da segregação dos judeus, ainda que permitido o contato, mas, por exemplo, os cristãos podiam entrar no gueto, os judeus podiam sair do gueto durante o dia, só que aos judeus não era permitido a propriedade de bens de raiz. Daí o domínio, com muita competência, das riquezas móveis, né? E isso vem a ser retratado por Shakespeare na sua obra O Mercador de Veneza. Tanto a importância comercial, e vem a questão contratual da libra de carne, né? Que todos sabem, mas também a questão do antissemitismo. Também relembro aqui que é na famosa ponte do Rialto, que todos os turistas vão, tiram fotos até hoje, de onde os judeus eram atirados ao Grande Canal pelos cristãos. Então, esse antissemitismo já era um ponto que vinha germinando ao longo da história, né? Na Europa, não sem razão os pogroms vão nascer na Rússia, etc. Mas muito boa a tua descrição aí.
Não, e essa questão do antissemitismo, que deita raízes, acho que no próprio nascimento da religião cristã, ela também se acentua na medida em que, para os cristãos, a ideia de trabalho, de engrandecimento, enriquecimento pelo trabalho, era uma ideia muito valorizada. E como os judeus não podiam ter bens de raiz, os judeus acabam se imiscuindo na relação do empréstimo e, portanto, da usura, o que é considerado um pecado para os cristãos. Então, existe também essa ideia de reprovação e também até o receio de que essa perspectiva da usura e do ganho, digamos assim, do dinheiro fácil, pudesse contaminar os valores cristãos. E isso acho que é muito interessante porque você pontuou de uma felicidade ímpar a questão do Marquês, do Mercador de Veneza, de Shakespeare, né? E nós temos um personagem lá, que é o grande personagem de Shakespeare, um dos grandes personagens de Shakespeare, que é o Shylock, que é o judeu. E a história, Exato. óbvio, é bem mais complexa, como todas as histórias de Shakespeare, né? Mas a ideia central aí do Mercador de Veneza é que Shylock ele é procurado por um comerciante que busca obter um empréstimo para auxiliar um amigo a pagar o dote de uma pretendente, e esse mercador sempre tinha humilhado o judeu. E o judeu, Shylock, ele concorda em emprestar o dinheiro, mas ele exige como pagamento, no caso de inadimplemento, uma parte da pele do mercador, que o comerciante é o Antônio. E, óbvio, Antônio acaba não conseguindo pagar a sua dívida e Shylock, portanto, exige o pagamento tal como acordado. E aí, óbvio, toda a história ela gravita em torno dessa questão do repúdio dessa conduta do Shylock, de exigir o pagamento pela própria pele do cristão. Tem toda uma questão metafórica, mas há um diálogo, ou melhor, um monólogo do Shylock que é muito interessante, que reflete bem a questão do preconceito. Em dado momento, na peça de Shakespeare, ele coloca: os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões, não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos espetardes, não sangramos, se não fizerdes cócegas, não rimos, se nos derdes veneno, não morremos? Se nos ofenderdes, não devemos vingar-nos? Então, a ideia de vingança em razão de toda a humilhação que eles passam. Uma questão, uma análise muito interessante. Mas eu acho que a Sem gente dúvida. poderia até aqui estabelecer um paralelo, porque nós iniciamos a nossa conversa sobre os guetos nazistas, e aí acho que fica a grande pergunta e indagação: se existe esse paralelo e essa aproximação. No caso dos guetos nazistas, nós estamos fundados aqui numa ideia de absoluto controle. O controle era total, era um controle que vinha de cima para baixo. E, diferentemente dos guetos medievais em Veneza, em Roma, era possível o ritual de passagem, de saída do gueto, se houvesse a conversão do judeu. Então, se o Perfeito. judeu se convertesse ao cristianismo, ele poderia sair do gueto, porque a questão segregacionista era fundamentalmente uma questão religiosa. Então, a conversão seria o rito de passagem. Diferentemente no gueto nazista, a segregação espacial era uma segregação fundada na segregação racial. Então, de Racial. nada adiantaria a conversão religiosa, porque o problema era fundamentalmente um problema racial. Zili, inclusive, este ponto é muito importante que fique claro. Aqui vai uma inovação dos nazistas. Não havia salvação para aqueles que, pelas leis de Nuremberg, e aqui coloco elas para vocês, aqui estão as leis de Nuremberg na imagem. Eu nem imaginei que você ia tocar nesse assunto, Zili. Mas essas leis impediam a salvação das vítimas inocentes das comunidades judaicas da Europa, que na perseguição da Inquisição, por exemplo, poderiam se converter, não é? Daí os nomes Pereira, Oliveira, os novos cristãos, Leão, Coelho, etc.
E por essas leis aí, que vocês estão vendo, não. Gerações anteriores eram consideradas, o indivíduo era considerado judeu, inclusive, mesmo que ele vivesse há 2 ou 3 gerações, numa família já convertida, ou vindo de um casamento misto. Então, aqui vão surgir os guetos, como você bem mencionou, e esses guetos, eles serão diferenciados, porque uma norma chamada norma ariana é publicada um pouco antes das leis, das diretrizes de Wannsee. Nós já falamos sobre ela aqui. Em janeiro de 42 é decidido e oficializado o extermínio pela Conferência de Wannsee. E aí você bem disse também, a partir de junho, julho de 42, começam as deportações, a chamada Operação Reinhard, que leva o nome de Reinhard Heydrich, quando os guetos começam a ser eliminados pouco a pouco, e que nos levará ao levante do gueto de Varsóvia. Agora, só para finalizar aqui a minha colocação, os guetos obedeciam estruturas completamente diferentes. Não havia uma diretriz central. Ora murados, ora com arames farpados, ora até cercados por limites naturais, por lagos, por exemplo. Não é? Então, partimos aqui dessa formatação e estruturação dos guetos nazistas. E só para avisar, eu estou colocando imagens aqui de um curso da Universidade de Tel Aviv sobre o Holocausto, no capítulo que tange aos guetos. Então, sem dúvida, eu acho que a fundamental diferença entre a experiência nazista na implementação dos guetos e a experiência medieval é a questão do controle e da impossibilidade de qualquer liberação do espaço circundado pelo gueto. O que ocorria na Idade Média, isso não ocorre na experiência nazista. Então, nós temos aí um grau muito mais elevado de não só de preconceito, mas de segregação, fundado na raça e fundado na impossibilidade dessa conversão. Eu não sei se acho que seria interessante nós pontuarmos, Flávio, mas essa expressão do gueto e a ideia que ela traz, ela acaba sofrendo uma certa alteração a partir da Segunda Guerra Mundial, para a inclusão de outros grupos. E, portanto, a expressão aqui do gueto, ela passa a transbordar as fronteiras que até então estavam limitadas ao povo judeu. E, nesse campo, eu até gostaria de indicar um livro que eu acho que é um livro fundamental para a leitura, que é do Michel Duneyer, que é o Gueto, a invenção de um lugar, a história de uma ideia. E aí eu recomendo a leitura desse livro. O autor ele faz e procura fazer uma abordagem não só histórica e, obviamente, vinculando os guetos a toda a história de segregação e de antissemitismo, mas ele busca, de alguma maneira, identificar qual foi o momento de passagem em que a expressão gueto passou também a ser utilizada a outros grupos, a outras comunidades. E aqui, especificamente, o que importa na análise, na busca científica do autor, é a identificação desse rito de passagem, de utilização e de emprego dessa expressão para a comunidade negra. E, nesse sentido, ele tem conclusões muito interessantes. E ele identifica que coube, sobretudo, 2 autores que escrevem um livro chamado Black Metropolis, publicado em 1945, que é o Horace Cayton e o Claire Drake. Eles são alunos da Universidade de Chicago e, portanto, bebem na fonte das ciências sociais da Escola de Chicago, e eles acabam se envolvendo no estudo de análise da comunidade negra na cidade de Chicago. E aqui é interessante também
nós destacarmos o movimento migratório nos Estados Unidos, porque os negros, no final do século XIX, início do século XX, eles acabam se deslocando dos estados do Sul e buscam melhores condições de vida nos estados do norte dos Estados Unidos, que são estados mais desenvolvidos economicamente. Só que eles não são bem recebidos, digamos assim, pela comunidade branca majoritária, sobretudo em Chicago. E aqui a pesquisa identifica que a comunidade branca começa a se organizar e os brancos estabelecem acordos entre si, impedindo entre eles que eventuais propriedades sejam vendidas, sejam alugadas, sejam doadas para os negros. E esses acordos, que são acordos informais, acabam de alguma forma sendo absorvidos pela Associação Imobiliária norte-americana, e isso estabelece, portanto, um certo padrão de conduta de ocupação urbana, e no caso específico de Chicago, os negros acabam ocupando uma determinada área, que obviamente é uma área urbana também degradada, em que não há uma infraestrutura urbana adequada e, sobretudo, não há uma infraestrutura institucional adequada se comparada para as outras regiões da cidade de Chicago. Então, é com base nessa realidade que esses autores se dedicam a esse estudo e eles usam e buscam usar a expressão gueto, que tinha uma experiência muito recente, que era a experiência nazista, e eles utilizam a expressão gueto como uma metáfora descritiva das comunidades negras na cidade de Chicago. Isso se dá em 1945, com a publicação desse livro, Black Metropolis. Inclusive, Zili, eu estou colocando aí a imagem, esse livro que você indicou, que você até me havia indicado, que eu já estou lendo também, ele vem acompanhado, esse autor, de alguns autores muito importantes na conquista dos direitos civis americanos. Agora, Dubois, que é esse que eu estou colocando na imagem aí, ele estuda em Berlim e ele, a partir dos guetos nazistas, ele escreve claramente nos seus textos que é aí que ele passa a compreender melhor a situação dos guetos negros nos Estados Unidos, não é? E eu havia colocado anteriormente a imagem desse casal. Este casal, especialmente Mamie Clark e seu companheiro, eles é que desenvolvem os estudos de psicologia que vão nutrir a decisão de Brown versus Board of Education, demonstrando que a segregação, a guetoização, como alguns chamam, transforma em verbo, leva um prejuízo gravíssimo às crianças, né? Aos jovens e, claro, a toda a sociedade. E também é importante lembrar que essa conscientização, esta visão crítica sobre... porque trata-se de um conceito bicéfalo, vamos assim dizer. É o cercamento mais o controle étnico-social, na palavra do autor Louis Vacan. E vejam, esta experiência da imagem que vocês estão vendo, quando o exército norte-americano não permitia que negros comandassem os seus batalhões e pelotões, né? Então havia pelotões ou batalhões só de soldados negros que chegavam aos campos de concentração. Então, esta imagem que está aparecendo aí são soldados americanos negros se deparando com as vítimas judias em Buchenwald, no campo de extermínio de Buchenwald. Então, isso leva, do ponto de vista da reflexão, a toda esta nova visão de compreensão de que o gueto ele precisa ir além de uma mera descrição. É preciso compreendê-lo de uma forma relacional como conceito sociológico. O gueto, aliás, o Louis Vacan vai dizer o seguinte, ele apresenta 4 elementos: estigma, limite, confinamento e encapsulamento institucional. E aqui nós podemos discutir, então, se esses guetos, né, negros, as reservas indígenas também entram nessa dinâmica. Eu coloco aí a citação do John Toland,
e eu havia comentado com você também, que mostra na sua obra, Adolf Hitler, eu coloco aqui a referência, que a inspiração para os campos de concentração por Hitler envolviam como os norte-americanos exterminavam os peles vermelhas, palavras de Hitler, por meio da morte pela fome e por meio do combate desigual em áreas cercadas nos quais os indígenas eram confinados. Veja que fenômeno amplo que nós estamos abordando aqui. Não, sem dúvida nenhuma, porque se nós fizermos até uma comparação entre a experiência nazista e, no caso, a experiência das comunidades negras urbanas nos Estados Unidos, e sobretudo Chicago, nós não temos aí pontos de plena identidade, muito pelo contrário. Nós não temos um espaço físico cercado. Existe, no caso da mobilidade das comunidades negras norte-americanas, a mobilidade física, sem dúvida nenhuma, mas existe um fosso social. E esse fosso social, ele se estabelece também, e aí sim há uma certa identidade, em razão do preconceito racial. Então, são espaços de exclusão que se refletem também nas exclusões da sociedade e de participação da sociedade. E isso tem um efeito, sem dúvida nenhuma, um efeito muito prejudicial na própria construção do tecido social, porque você estabelece um fosso de distanciamento social, que, óbvio, isso daí irá reverberar de alguma forma. E é interessante, eu até trouxe aqui um trecho de uma música que foi gravada por Elvis Presley e que achei muito interessante. E aí eu queria até reproduzir algumas estrofes. Não em inglês e muito menos com a voz do Elvis Presley, porque eu não tenho essa dupla capacidade, né? Mas, enfim, a música que foi cantada por ele em 1969, foi lançada em 1969, se chama No Gueto. E olha que interessante, Flávio. A neve cai numa fria e cinza manhã de Chicago. Um pobre garotinho nasce no gueto e sua mãe chora. Porque se existe uma coisa que ela não precisa, é outra boca faminta para alimentar no gueto. Vocês não entendem? O garoto precisa de uma mão de amparo, ou um dia ele se tornará um jovem revoltado. Olhe para você e para mim. Nós estamos tão cegos assim, ou simplesmente viramos a nossa cara e olhamos para o outro lado? O tempo passa, e o pobre garotinho, com o nariz escorrendo, brinca na rua enquanto o vento frio sopra, no gueto. E a fome aperta, então ele começa a vagar nas ruas à noite, e aprende a roubar, e aprende a lutar, no gueto. Então, em uma noite de desespero, o jovem foge, compra uma arma, rouba um carro, tenta fugir, mas não chega longe. E sua mãe chora, enquanto seu jovem morre numa fria e cinza manhã de Chicago. Outro pobre garotinho nasce no gueto e sua mãe chora. Então, nós temos essa música do Elvis Presley que retrata uma dinâmica social do gueto, o que ela reproduz em termos de efeitos na própria sociedade, e indica, portanto, um círculo vicioso de contaminação que tem na sua raiz, fundamentalmente, a ideia do distanciamento e do preconceito racial. Então, nós vemos aqui, eu achei muito interessante, já queria até fazer essa ponte, essa conexão, porque o que se tem aqui nessa letra, dessa música cantada por Elvis Presley, é uma ideia de ação e de reação social. Então, você cultiva uma segregação racial, essa segregação racial, ela traz um distanciamento, uma segregação também social e econômica, e isto acaba gerando efeitos
na própria dinâmica social. De certo modo, é uma realidade que Shakespeare já tinha retratado naquele diálogo de Shylock. Quando Sim. Shylock, e no seu monólogo, ele coloca toda aquela indicação de que ele também é um ser humano que sofre igual aos cristãos, e quando ele é ofendido, ele não teria o direito de se vingar, nós estamos na mesma dinâmica, e aqui eu estabeleço esse paralelo do personagem de Shylock com essa personagem aqui retratada nessa música de Elvis Presley. Perfeito. Zili, até já observaram aqui das mensagens que parecem, existem muros invisíveis, né? Então, é por isso que eu sugeri sempre o estudo dos guetos sob uma perspectiva histórica, evidentemente, mas sob uma perspectiva sociológica. Sob uma perspectiva histórica, eu falei no começo aqui da nossa live, alguns guetos, mesmo nazistas, não tinham necessariamente muros, né? Alguns eram cercados, alguns, inclusive, não tinham nem cercas porque eram limitados por lagos, em ruas construídas entre lagos. Não havia como fugir. Há, inclusive, o registro de um gueto numa ilha. Portanto, é importante a gente ressaltar esta multiplicidade de características, porque não havia uma diretriz nazista para isso. Aliás, era uma característica de Hitler. Ele não assinava ordens, raramente fazia isso. Ele deixava aos seus subordinados que competissem entre si, gerando um certo caos, inclusive, na gestão do Terceiro Reich. Agora, do ponto de vista sociológico, é verdade que existem esses muros invisíveis. O Vacan, que eu citei antes, que vai falar em cercamento, em confinamento, ele também menciona e descreve o gueto como um dispositivo social de controle. Aliás, ele usa a expressão dispositivo socio-organizador para provocar o ostracismo social, mas, ao mesmo tempo, e isso é muito importante, a exploração econômica. Vejam, o gueto de Varsóvia, o gueto de Cracóvia, de Lodz, por exemplo, todos eles eram explorados pelos nazistas do ponto de vista econômico, não só pela expoliação em si, mas pela escravização, pela obtenção de obras de arte, fortunas, mediante a troca de comida, né? Exploração sexual. Tudo isso acontecia. Então, o gueto, com muros ou sem muros, do ponto de vista sociológico, ele traz essa perspectiva de ostracismo, confinamento, né? E eu havia falado aqui do encapsulamento institucional, então não há proteção do Estado, o estigma, não é? Para obtenção de benefícios econômicos, antiéticos e morais por parte de exploradores. Sem dúvida, eu acho que essa ressignificação da expressão gueto acaba abrindo os horizontes de compreensão de outros fenômenos sociais. Então, se antes nós tínhamos espaços físicos mais delimitados, hoje nós temos, como foi até colocado aqui, muros invisíveis. Então, há uma ampliação, eu acho que do conceito do gueto, o que permite também uma maior compreensão dos diferentes fenômenos de segregação, seja social, seja racial, seja econômico. E isso nós conseguimos melhor compreender uma série de problemas que hoje nós vivenciamos. Há, inclusive, autores que até fazem referência aos presídios também como espaços análogos aos dos guetos. Então, tudo isso acho que reflete como nós partimos de um conceito que tem uma densidade histórica e uma relação histórica muito clara, e nós conseguimos aí transpor os limites, digamos assim, conceituais dessa expressão, e com isso ganhamos em termos de compreensão do nosso universo social e do nosso universo urbano. Então, acho que isso acaba chamando muito a nossa atenção. Então, se no gueto de Varsóvia nós tivemos
temos um levante, nos vários guetos que nós criamos, também nós temos outros levantes, outras revoltas. As revoltas que não são só as revoltas pelo distanciamento social, mas as revoltas também pela falta do aparato institucional. Isso foi até colocado no livro Black Metropolis, onde os autores identificam esses espaços não são só espaços de exclusão urbana, de falta de urbanização, mas também nesses espaços nós não temos o apoio do aparato estatal. Então, são espaços onde há uma maior insegurança, onde há uma maior índice de criminalidade e, portanto, nós estamos projetando gerações e condenando esse espaço. Então, isso acho que confere uma chave de leitura e de compreensão da nossa realidade, sobretudo de sociedades tão díspares como a sociedade brasileira. Nós verificamos claramente esses distanciamentos espaciais, econômicos e sociais. Perfeito, Zili. Você sabe que estas vicissitudes, essas tragédias sociais, não é? Que infelizmente em parte são fruto de opções políticas, porque alguns autores dizem o seguinte: o gueto não é o resultado de um processo histórico natural. Não é. Ele não é um fruto do destino, um acidente no percurso da história da humanidade. Ele é estabelecido. E ele é estabelecido, e agora eu volto ao Vacan, como uma incubadora de identidades maculadas, diz Vacan. O gueto é uma estrutura incubadora de identidades maculadas. Você citou as prisões, que o Vacan vai citar nos seus estudos, mas também ele menciona hoje os campos, além das prisões, os campos de refugiados, não é? E as reservas indígenas no mundo, onde esses povos chegam a morrer de fome, de doenças. E nós podemos pensar aqui nas periferias de favelas brasileiras que não estão recebendo atendimento na Covid. Não tem água, não há água potável. E aí eu volto àquela tal, como ele usou, o Vacan, encapsulamento institucional. Ou seja, eles são invisíveis, são explorados e invisíveis. Não é? Portanto, essas identidades maculadas e que, ao meu ver, com o fechamento de fronteiras, né? Vamos fazer aqui um exercício contemporâneo, com o fechamento de fronteiras, pandemias, deverá ainda encontrar, infelizmente, muito solo fértil, a menos que exista vontade política em acabar com isso. E você sabe que isso que você colocou, de que essas criações, ou a criação dos guetos, não é algo espontâneo, natural, ela foi bem explorada pelos autores, Clayton e o Dick, não me recordo agora o nome, quando eles publicam o Black Metropolis, porque os mentores e os professores deles, eles faziam parte de uma corrente da Escola das Ciências Sociais de Chicago, que defendiam que esses espaços de comunidades, sobretudo na experiência da cidade de Chicago, tinham sido espaços naturais, e até usam a metáfora do darwinismo, e, portanto, levam essa expressão para a compreensão e para a leitura da formação desses espaços urbanos. E os autores do Black Metropolis, eles acabam contrariando essa ideia e, portanto, contrariam os seus próprios professores e demonstram, após anos de pesquisa, que, na verdade, esses espaços não são uma criação natural, mas sim uma projeção de espaços de discriminação racial, social ou religiosa, mas, enfim, indicam que são espaços forjados, são espaços criados e não experiências voluntárias por uma dinâmica natural do processo de construção dos espaços urbanos. Isso acho que é bastante significativo e por isso, e dentre outros aspectos, que essa obra acaba tendo uma importância ímpar na compreensão dos guetos. Perfeito. Nós temos hoje, viu, Zili, diários que foram encontrados após a destruição do gueto de Varsóvia, a maioria escritos por
por esses heróis combatentes que morreram durante os combates ou antes até, e que demonstram, se a gente for ler, eu estou colocando aqui alguns trechos, eu tenho vários trechos para quem tivesse depois, demonstram que a ausência de remédios, medicamentos, a ausência de comida, e uma passagem me chamou muito a atenção, Zili. Um desses diários, depois eu encontro aqui na imagem, ele afirma o seguinte: nós chegamos a um ponto aqui no gueto em que nós temos que escolher sobre para quem nós daremos comida, dizer, inclusive está escrito da seguinte forma: com colheres pequenas que nós temos, nós podemos dar um pouco para todos e vão morrer de fome, ou nós temos que dar um pouco mais para alguns e nós temos que escolher. A mesma coisa em relação aos medicamentos. E hoje, veja você, é muito estranho isso. Os nossos médicos nas UTIs estão tendo que escolher para quem irão dar o respirador, numa situação, entre aspas, de normalidade democrática. A minha pergunta para esses, vou usar a terminologia do Vacan, para essas populações maculadas, nos campos de refugiados, nas prisões, nas favelas, nas periferias, nas reservas indígenas, nos bairros negros, ou como nós chamávamos, né, os bairros fordistas dos Estados Unidos, para onde iam os negros do Sul, será que eles estarão na ponta, na fila, para serem escolhidos para receberem toda essa assistência? Quer dizer, aquele efeito destrutivo dos guetos, ele permanece invisível e presente. Né? E são espremidos de todos os lados e de todas as formas, né? Porque na ideia de isolamento, eles acabam sendo compelidos a se isolarem em espaços urbanos que não são dotados de infraestrutura sanitária, que não há uma conformidade urbana que permita o distanciamento. Então, o isolamento se trata de uma verdadeira quimera. Por outro lado, muitos desses espaços são ocupados por pessoas que exercem economia informal, e, portanto, eles não têm e contam com qualquer tipo de subsídio e de suporte. Então, a luta é uma luta diária, como se fosse uma luta de sobrevivência numa savana africana. Então, eles são espremidos por todos os lados numa situação como essa, né? Exato, exatamente. Eu acho que não dá. A minha sugestão, né, para quem tem interesse no tema e fazer e para quem quiser estabelecer um paralelo com o que acontece hoje no mundo, dá para encontrar alguns traços em comum entre as estruturas nazistas e também essas dinâmicas sociais de confinamento, muradas ou não. Já falamos, por exemplo, também do apartheid na África do Sul, não é? Sim. Mas não dá para estudar. A minha sugestão é que se estude o gueto estabelecendo esses paralelos e diferenças com as prisões, com as reservas, com os campos de refugiados, para que o universo do gueto, desde a Idade Média, né, vem essa ideia de confinamento e exploração econômica, possa ser compreendida, especialmente pelos formuladores de políticas públicas, né, no mundo atual. Sem dúvida. E aí, Flávio, eu acho que a gente poderia, não sei, nesse momento, talvez fazer sugestão de livros, obras, filmes, não sei o que você acha. E aí eu até já aproveito, já expus, mas eu repito, para mim foi bastante significativa a leitura desse livro que eu já indiquei a todos no início, que é uma obra que foi publicada em 2016, foi inclusive premiada, porque o autor, ele, como disse, ele busca estabelecer uma ponte e um rito de compreensão da expressão gueto,
muito conectada do ponto de vista histórico à experiência dolorosa dos judeus, e aí ele procura estabelecer o caminho de passagem, de transposição dessa expressão do gueto para as comunidades negras urbanas norte-americanas, sobretudo em Chicago e também em Harlem. Ele faz essa abordagem, estabelece os paralelos, os pontos de aproximação e os pontos de distanciamento, para concluir que hoje nós temos um uso contemporâneo da expressão gueto, que não é errado, mas, como disse, que permite compreensão em novas leituras. Então, para mim, foi uma obra bastante significativa. E também aqui, como a gente já citou, você que citou, aliás, né, o Mercador de Veneza, cuja leitura eu acho que é uma leitura essencial, mas também há uma versão cinematográfica muito boa, Sim. que foi protagonizada pelo Al Pacino, salvo engano, Al Pacino. E Jeremy Irons, boa, com os diálogos fiéis. Então, isso permite também uma compreensão muito boa. E é uma série de outros documentários, mas se você quiser citar, eu acho que você é muito bom nessa indicação de livros e de filmes. Eu estou lendo este livro que você havia me indicado, não é? Ele não é caro, dá para baixar do Kindle, para quem não quiser a versão. Eu estou aproveitando essa fase, estou baixando muitos livros pelo Kindle, porque baixa na hora e são mais baratos. E ele está no Kindle, por exemplo. O Mercador de Veneza, ele permite sempre uma releitura, inclusive para trabalhos na universidade, tanto do ponto de vista dos direitos humanos, do direito constitucional, da história, do antissemitismo, do direito civil. Eu quero lembrar que Rudolf von Hering, 2 séculos depois, vai escrever uma resposta ao Mercador de Veneza no livro A Luta pelo Direito. Dá para fazer aí também um trabalho sobre isso. Do ponto de vista do estudo dos guetos, eu sugiro o estudo do Holocausto de uma forma aprofundada. Muita gente no Brasil, talvez a maioria das pessoas, não conheça o Holocausto a fundo, não só do ponto de vista histórico, mas ainda mais por uma perspectiva sociológica. O Holocausto foi um ponto de chegada, mas ele foi também um ponto de partida. Foi um ponto de chegada por conta dos genocídios anteriores, já falamos sobre isso. Mas é um ponto de partida a partir das dinâmicas que ele permite serem utilizadas nas sociedades nas décadas seguintes. Tanto do ponto de vista do uso da tortura, do terrorismo de Estado, mas também do ponto de vista da exploração econômica e da visão do ser humano como algo descartável, né? Isso não aconteceu apenas no nazismo. E hoje, inclusive, com o retorno de proposições abertas em relação a isso. O não reconhecimento de direitos básicos dos cidadãos a outros grupos, porque diferentes, né? Isso é muito perigoso. Então, eu acho que o estudo do Holocausto, o Yad Vashem, com a Universidade de Tel Aviv, tem um curso online muito bom que aprofunda muito no estudo dos guetos. Eu estou passando aqui algumas imagens, algumas passagens dos diários desse curso. Também eu sugiro a leitura do livro Holocausto, que foi traduzido no Brasil pelo nosso amigo Samuel Feldberg, professor da USP, mas que ele fica 6 meses no Brasil e 6 meses na Universidade de Tel Aviv. Depois até vou ver se ele tem nos acompanhado de quando em quando. É um livro muito grande, Holocausto, que detalha bem a situação dos guetos também nazistas, né? Do ponto de vista da situação dos guetos para afro-americanos nos Estados Unidos, a leitura do estudo desse casal que eu já mencionei sobre os prejuízos da segregação, não é? E o estudo dos paralelos entre o choque que surge quando os soldados norte-americanos negros se deparam com as dinâmicas europeias de segregação. Então, artigos do Louis Vacan, ele fala muito bem, e também do Louis Wirth. O Louis Wirth é um autor que entende que os guetos constituíam uma área natural, como eu havia falado, produto das migrações. Então você imagina, se nós passamos hoje aqui em São Paulo, lá no Glicério, na Baixada do Glicério,
nós vamos ver muitos africanos lá vivendo hoje, morando, Sim. eu passo, não é? Ora, mas o gueto, embora você tenha uma dinâmica de chegada de imigrantes ou refugiados que naturalmente vão se juntar, depende do Estado, é natural, mas depende do Estado a inserção social desses migrantes e refugiados. E aí você evita o processo de guetoização. Portanto, ele não é natural, efetivamente. Mas vale a pena o estudo do Louis Wirth, para você ter uma visão também contraposta, né, a esses autores. Bem, eu citaria aqui do ponto de vista cinematográfico, digamos assim, né? Óbvio, o Lista de Schindler, que eu acho que é um clássico, né, para quem quiser assistir. E também um que você me indicou, e eu assisti recentemente, foi o Zoológico de Varsóvia, que é bem interessante também, que mostra a dinâmica do gueto também, né? Eu acho que são chaves de compreensão e de leitura deste fenômeno, né, Flávio? Zili, antes que a gente encerre, não podemos deixar de citar o grande, uma das minhas inspirações, eu sei que é sua também, o professor Janusz Korczak, um herói do gueto de Varsóvia, que aparece no filme que eu te indiquei, do Zoológico de Varsóvia. Ele é um professor conhecido, com livros publicados, e até os próprios poloneses queriam tirá-lo do gueto, ofereceram a ele a possibilidade de sair de lá, mas ele cuidava de um orfanato com centenas de crianças judias. E ele se recusa a sair e entra na câmara de gás, em Auschwitz, junto com as suas crianças. Ele é um herói, né? Eu acho que você pontuou muito bem, acho que a gente não poderia terminar da melhor forma. É uma outra forma de resistência a que ele implementa. Não é uma resistência pela luta armada. É bom lembrar que ele é formado em medicina, se especializa em pediatria, mas aos 34 anos ele abandona a medicina e se dedica exclusivamente à causa das crianças e à proteção das crianças. Então ele tinha um orfanato grande em Varsóvia, e com a invasão alemã, ele é levado junto com as crianças para o gueto de Varsóvia e acaba ocupando um prédio consideravelmente menor, sem infraestrutura e sem qualquer tipo de condição. Lembrando que havia também restrição de alimentação para os guetos e diariamente ele enfrentava uma luta de minimizar a dor daquelas crianças. E quando se inicia a deportação, ele é obrigado a sair, desocupar o prédio, e aí temos uma das cenas mais simbólicas, que é por muitos retratada. Ele faz com que as 200 crianças elas vistam as melhores roupas que elas tinham e que elas escolhessem os melhores brinquedos, porque elas iriam fazer uma viagem. Então ele procura de alguma forma atenuar a dor dessas crianças. Então a resistência dele não é uma resistência armada, é uma resistência de valores. Até o final, quando ele vai e ele é deportado para Treblinka, né? Ele mantém a ideia e o comprometimento de vida de diminuir o sofrimento das crianças. Então, essa é uma profissão de fé, essa é uma resistência que ele faz, uma resistência aos valores da dignidade, uma resistência de um homem que tinha uma boa formação e uma inteligência e luta contra a violência e contra a desumanidade. Eu acho que isso é o mais significativo da experiência dele. Perfeito. Zili, veio uma pergunta, eu vou falar rapidamente, porque o nosso tempo está efetivamente acabando. Quais aspectos jurídicos poderiam ser apontados no levante do gueto de Varsóvia? Eu quero lembrar que hoje a guetoização, o confinamento, é uma das condutas que compõe o crime contra a humanidade. Se você pensar numa eliminação pela fome, pela supressão das condições mínimas de vida de um grupo específico, por razões religiosas, étnicas, raciais, nacionais, genocídio. Então, genocídio. Né? Como falta 1 minuto e 40 para acabar, eu queria rapidamente que você falasse um pouquinho, mas segue aqui a minha dica. Não, eu acho que concordo em gênero, número, grau. Eu acho que no caso específico ali você tinha todo um arcabouço aí de construção de um processo genocidário, sem dúvida nenhuma. Né? E portanto
os combatentes têm direito a se defender. Eu lembro aqui que o uso da força é permitida pelo direito internacional para a própria defesa, self-defense, e também em caso de coalizões. Zili, essa foi a nossa última live. Todas elas estão gravadas na nossa página, no Instagram, essa também, e no meu canal do YouTube também, essa também estará. E agora nós encerramos esse primeiro ciclo de palestras, não é? E daqui sairá um livro que nós pretendemos publicar em breve. Você queria deixar algumas palavras? Faltam 50 segundos. Não, apenas dizer que não só o livro sairá em breve, como em breve retornaremos. Como em breve retornaremos, perfeito, com novos temas históricos, jurídicos. Então, quero agradecer aos nossos amigos que estiveram aqui conosco mais uma vez. E aí vamos agora trabalhar em cima do livro e te deixar um abraço especial, Zili, por fazer por nos ensinar tanto, né? Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra sempre compartilhar do seu convívio, ainda que seja virtual, né? Por pouco tempo, esperemos. Deus ilumine os governantes. Com certeza. Um grande abraço aos amigos e ao Zili. Tchau, tchau. Até mais, Flávio. Tudo de bom. Até mais.